Olá, queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você vai estar assistindo o conteúdo desse vídeo, mas eu quero aqui hoje trazer uma palavra de reflexão para o seu coração. Eu estava a meditar hoje, lendo o livro de Jó. Estava lendo ali o capítulo 19, quando no verso de número 25, Jó faz uma declaração muito interessante e muito particular dele, quando ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó estava falando exatamente da sua confiança e fé ao qual ele tinha depositado em Deus, porque Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar. E é o que acontece nos dias atuais. Muitas pessoas conhecem Deus só de ouvir falar. Ouvir falar que Deus fez isso, fez aquilo, abençoou a vida de alguém através de um carro, de uma casa, de tantas outras coisas. Então, as pessoas conhecem Deus por aquilo que Deus pode proporcionar a elas. E Jó tinha tudo isso. Jó tinha casa, tinha bens, tinha uma família estruturada. Jó, ele era muito bem, mas uma certa feita ele foi colocado à prova pelo adversário quando foi até Deus e pediu para que tocasse até mesmo na vida dele. E Deus não permitiu que assim o fizesse, mas permitiu que tocasse em tudo que ele tivesse, inclusive na sua família. E o adversário assim o fez, poupando somente a vida de Jó. Mas Jó, quando estava passando por esse processo, ele não abandonou a fé, ele não abandonou a Deus, mas ele fez uma declaração, e essa declaração era do âmbito do seu coração. E o interessante é que nos versículos, se não me engano, 23 e 24 do capítulo 19, ele pede para escrever o que ele ia falar na pedra ou no chumbo, para que isso ficasse como memorial da sua declaração. E ele, no verso 25 do capítulo 19, ele vai expressar exatamente o que estava no seu coração, que é aquilo que ele sentia por Deus. Ele disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor, ela vem do hebraico, quer dizer Gaal, aquele que resgata, né? É o remidor, aquele que compra de volta. Então Jó, ele não tinha mais nada. Jó tinha perdido tudo, tá? E era uma boa opção naquele momento para ele abandonar a Deus, né? Mas ele não, ele pediu para que escrevesse, deixasse como memorial sobre a expressão da sua fé. E ele estava exatamente tendo a fé e a convicção de que Deus ia se levantar mediante aquele problema e queria restituir, ou seja, a sua saúde, a sua família, os seus bens, e Deus assim o fez, porque Jó não servia a Deus por aquilo que Deus poderia proporcionar, mas Jó servia a Deus por aquilo que ele era, pela sua essência, pelo um Deus santo, pelo Deus misericordioso, pelo Deus amoroso, pelo Deus salvador, né? Então, que nós possamos servir a Deus não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, né, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, né, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Hoje nós precisamos adorar a Deus em agradecimento pelo que Ele já fez por nós, que é enviar o seu Filho para nos salvar e nos libertar de toda a força do pecado, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa refletir nesta palavra de reflexão, tá? Qual é a motivação da sua fé? É pelo que Deus está te proporcionando ou é
pelo que Deus é na sua vida. Ele é a fonte da vida, Ele é a salvação, Ele é o remidor, ok? Nós não merecíamos nada, simplesmente merecíamos a condenação eterna, mas o Redentor nos redimiu, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, e só temos a agradecer. Então, sirva a Deus pelo que Ele já fez, porque Ele é poderoso para te abençoar. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.